Olá a todos, estamos de volta para mais um Conexão Carreira e hoje a gente vai falar sobre esse universo da gastronomia. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o curso de gastronomia da nossa Uniarnaldo, sobre o nosso restaurante escola e é claro que, como eu sempre digo, eu não estou aqui sozinho. Hoje eu estou com o Felipe Tavares, que é gerente geral do restaurante escola da Uniarnaldo, do nosso curso de gastronomia, e também estou com o João Cândido, né? Então, sejam bem-vindos aqui no nosso Conexão Carreira. É um prazer estar recebendo, né, vocês aqui no nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que é muito legal a gente poder compartilhar essas experiências, né? Felipe, João, vamos começar, né? Eu sempre... quando a gente abre aqui nosso bate-papo, né, a nossa conversa, eu tenho certeza que todo mundo está acompanhando, quer conhecer um pouquinho de quem está, né, sendo entrevistado aqui. Fala um pouco, vou começar pelo Felipe, fala um pouco sobre você, Felipe, sobre a sua história de vida e, consequentemente, sobre a construção, né, da sua carreira profissional. Ah, bacana. Minha história é bem curiosa, Lucas, porque a minha primeira formação foi em comunicação social. Depois eu fiz pós em gestão estratégica de marketing, atuei nessa área durante alguns anos, né, até que comecei a cozinhar em casa, né, para namorada, para família. Minha mãe era uma excelente cozinheira, minhas avós, e aí começou a crescer isso dentro de mim. Eu falei assim, eu acho que eu gosto de trabalhar mesmo com gastronomia, deixou de ser um hobby, e aí eu fiz um curso profissionalizante, né, de gastronomia. No terceiro mês de curso eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, eu já estava com uma carreira estabilizada aos 23 anos, tudo certinho. Larguei tudo, fui trabalhar em restaurante. O primeiro emprego que eu tive foi de lavar panela e picar couve. Era isso que eu sabia fazer, né? Então, assim, de lá para cá já se passaram 15 anos que eu estou nessa área de gastronomia. Então, assim, fui chefe de alguns restaurantes aqui em Belo Horizonte, participei de grandes eventos, Festival Tiradentes, Aproxima. Então, assim, mas com muito estudo, né? Eu acho que nada vem. Não é só o trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar. Então, eu fiz vários cursos na área e era uma coisa estranha que eu achava que nunca uma carreira ia linkar com a outra. Eu achava que gastronomia estava completamente diferente do lugar de comunicação e marketing, mas o futuro me mostrou o contrário. Então, assim, eu trabalhei como produtor cultural de vários eventos, que a minha formação de comunicação e marketing deu essa possibilidade, mas com eventos gastronômicos. Então, eu trabalhei como produtor de programa de televisão, trabalhei na organização e produção de eventos gastronômicos, até a minha chegada em 2021 no restaurante Arnaldo. Então, a gente estava no finalzinho da pandemia, a faculdade me convidou para abrir a operação. Então, desde 2021, a gente está com o restaurante aberto de segunda a sexta. E aí, nesses 3 anos de restaurante, só crescendo, tudo dando certo lá para nós. Nós vamos falar bastante ainda aqui do restaurante. João, se você puder também contar um pouquinho para a gente sobre a sua história de vida e também, né, como que você chegou aí na gastronomia. Então, a minha história é bem menor que a do Felipe, né? Até porque eu sou bem mais novo, eu tenho 21 anos. Então, eu sempre gostei da área de gastronomia, desde os 13 anos eu me encontrei nisso, assistindo vídeos no YouTube. João, deixa eu só te interromper, né, que eu fiz aqui uma impropriedade, eu falei que o Felipe é gerente geral do restaurante, mas o João é aluno do nosso curso, né, de gastronomia, estagiário, né, então fazendo agora a apresentação correta do João, né, estagiário. Ele está conosco há mais de um ano já lá no restaurante. Então, João, puder falar um pouquinho pra gente? Desde os 13 anos, né, eu gostando muito da gastronomia, da área, eu aprendi muito com o YouTube, né, autodidata, vendo os vídeos e tal. Aí aos 14 eu comecei a querer trabalhar mesmo, porque eu sempre quis ter a minha independência. Aí foi o primeiro emprego como garçom num restaurante na minha cidade do interior, em Boa Esperança, que é no sul de Minas. E aí... Então, eu fiquei 1 ano nesse restaurante como garçom. Depois de um tempo, eu fui para a área de cozinha mesmo. Mas foi em outro restaurante, um restaurante de comida saudável que tinha lá na cidade. Aí depois entrou a pandemia, eu formei na pandemia e eu vim para cá estudar em 2023. Eu vim estudar na Uniarnaldo e ficando no primeiro período, logo no segundo eu entrei pro restaurante... O restaurante Arnaldo, né? Uhum. Quando você fala que formou, é colégio, né? Colégio, ensino durante médio. A pandemia. Aí depois tive o Enem e vim pro Arnaldo, com o Uni e tal. E aí, no segundo período, eu entrei no restaurante Arnaldo. E tô lá até hoje. Tipo,
crescendo E a tendo gente vai muitas falar experiências. sobre as suas experiências Sim. também lá no restaurante. Então, Felipe, antes até da gente seguir aqui, falar um pouco mais do restaurante, eu vou pegar um gancho sobre o que você comentou, sobre o que você falou da sua formação, que você teve uma primeira formação na área de comunicação e marketing. E você mesmo já mostrou pra gente que, por mais que, né, depois você foi fazer gastronomia, comunicação e marketing, duas áreas diferentes, você já mostrou pra gente que não, né, que muitas vezes a experiência que um profissional tem, né, ou uma outra formação anterior, é perfeitamente capaz de unir com aquilo que a pessoa venha fazer futuramente. Se você puder falar um pouquinho mais sobre essa transição de carreira que você teve. Assim, na época, né, vamos falar assim, de 15 anos, não era tão comum, né, gastronomia igual é hoje, né? Hoje é uma coisa glamorizada, tem vários cursos, restaurantes que oferecem mini cursos, supermercados. Então, assim, há 15 anos, era uma coisa muito nova, o mercado gastronômico, estudar gastronomia para ir para o mercado. Então, quando eu falei isso para minha mãe na época, ela assustou, ela falou assim, nossa, você vai largar tudo? Eu falei assim, vou porque eu acho que eu vou ser mais feliz. Né? Então, assim, eu estou bem, estou estabilizado, mas não está me fazendo feliz, não está alimentando. Então, assim, no restaurante, comecei de baixo ali, pianinho, com bastante humildade, porque a minha formação não adiantava nada ali dentro. O que eu sabia de marketing, de comunicação, não adiantava dentro de um restaurante, que servia 400, 500 refeições por dia. Né? Então, assim, foi um trabalho de aprendizado, não é fácil, né? Mas assim, eu acho que tem que ter muita coragem, né, para fazer essa. Né? Então assim, você tem que ter né, de repente assim, uma reserva financeira, que na época eu me planejei para fazer isso, né? Então assim, depois eu acho que serve para qualquer área, não é o Felipe comunicação e marketing e gastronomia. Eu acho que qualquer área, conhecimento a gente não perde. Né? A gente Com só certeza. vai absorvendo, né? E o conhecimento a gente absorve ele. O que é o mais legal? A gente transmitir o conhecimento. Né? Então, todas as ferramentas que eu aprendi, a forma de comunicar, a forma de saber trabalhar hoje com as ferramentas. Então, lá no restaurante, eu participo de algumas reuniões também com a equipe de marketing, dou algumas sugestões, porque uma coisa não vai anulando a outra. Né? Quando tem algum evento, então assim, eu já passei por isso na época de comunicação, então é para gastronomia? Mas eu sei planejar um evento em conjunto com a equipe de cozinha e a gente fazer esse evento um sucesso. Né? Mas essa formação de organização, de evento, de tudo, veio de lá da outra minha, né? Que assim, não anula. O Felipe, ele só faz, né? Assim como qualquer outra pessoa que vai trocando, que vai estudando, que vai buscando informação, a gente só vai acumulando. Nunca a gente elimina completamente um conhecimento que a gente aprendeu, né? É bacana, interessante. A gente sempre aqui no Conexão, a gente sempre fala sobre isso, né? Hoje, a necessidade que o mercado acaba fazendo com que as pessoas, né, tenham não só aquela formação técnica, né, da sua área ali de direito, de gastronomia, mas ter outras habilidades, outros conhecimentos que vão para além da formação daquele curso, né? E aí você está dando um exemplo clássico assim, de uma situação... até brincando com o João, a gente, né, a caminho daqui dessa entrevista, falando o seguinte, que o perfil do chefe de cozinha, por exemplo, hoje, já é um perfil completamente diferente do perfil do chefe de cozinha de 10, de 20 anos atrás. Antigamente, o chefe de cozinha, a cozinha ficava escondida, ninguém conhecia os cozinheiros, era só o chefe que aparecia. Hoje não. Os restaurantes estão com vidros ali, todo abertos, mundo quer conhecer o chefe de cozinha. Então, o papel do chefe de cozinha está sendo alterado ao longo desses anos. O chefe hoje, ele tem que ter um media training, que é saber falar, saber dar entrevista, ter uma postura adequada. Então, é o mercado... Uma gestão de pessoas. Uma gestão de pessoas, porque já é um ambiente que a gente trabalha sob pressão, né? Igual hoje mesmo, né, João? Você conta um pouquinho aí do nosso serviço, né? Então, assim, foi... muitas reservas, tudo, planejamento, mas é uma correria, né? Por mais que você planeja, é tudo ao vivo. É diferente de você estar numa sala, digitando, fazendo uma planilha. É tudo ao vivo. O cliente chegou, o prato tem que sair naquela janela de tempo que ele tem. Né? Então, assim, é uma questão de gerenciamento de tempo. Eu acho que isso a gente vai aprendendo com outros cursos, com maturidade, com estudo, administrando o seu tempo, fazendo esse exercício. Sim. Né? É interessante deixar, né, para as pessoas que estão acompanhando essa sua transição de carreira e essa mensagem, né, de que quanto mais conhecimento a gente vai tendo, você mesmo falou, não se perde, né, só vai acumulando, né, o profissional só acumula mesmo o conhecimento. Agora vamos falar um pouquinho sobre o restaurante. Né, o restaurante desde 2021, isso, né, a gente inaugurou 4 de novembro de 2021. 4 de novembro de 2021. Você está à frente desde a abertura. Da abertura. Fala um pouquinho
sobre os desafios, né, de iniciar o restaurante até os dias de hoje, com essa história de crescimento que ele tem tido dentro da nossa instituição. Era um desafio muito grande, né? Assim, a pandemia afetou muito o setor gastronômico aqui em Belo Horizonte, no Brasil, no mundo, né? Vamos falar assim, a gastronomia no mundo todo foi afetada pela pandemia. Então, assim, foi um desafio muito grande quando a Uniarnaldo me chamou, a diretoria, para abrir essa operação. Então, assim, contei com o apoio de todo mundo da instituição para a gente abrir, mas era uma incerteza, era um ponto desativado, a gente não sabia quem ia aparecer, como é que o mercado gastronômico estava naquela região, e eu fiz pesquisa de mercado, usei minha formação de comunicação para visitar outros restaurantes, para ajudar a precificar os pratos, para desenhar um cardápio. Por quê? A gente não sabia. E ao passar desses 3 anos, a gente foi alterando a cada 6 meses, porque a gente foi conhecendo nosso cliente, o nosso público, então a gente foi buscando alterações para atender o público que hoje é o fiel no nosso restaurante. Então, vamos falar assim, talvez 70% dos nossos clientes frequentam o restaurante de 3 a 4 vezes por semana. Então, a gente já desenvolve um grau de intimidade, a gente já sabe as preferências deles. Existe uma clientela o garçom fiel, já né? conhece. Olha, hoje é sua tilápia com cuscuz e sua água com gás. Então, assim, essa questão dos garçons estarem conosco, o João estar lá há mais de um ano, esses processos, restaurante, a gente não pode ficar muito mudando a equipe o tempo inteiro. Esse turnover, ele não pode existir. O João está lá há 1 ano, hoje ele está no papel, vamos falar assim, apesar de ser estagiário, ele está sendo treinado para ser um chefe de cozinha. Então, o chefe de cozinha oficial hoje, ele está no fogão. Quem está exercendo o papel, sendo treinado para no futuro ser um chefe de cozinha, é o João. Então, hoje, se você entrar lá no restaurante, a primeira pessoa que você vai entrar na cozinha é o João que está coordenando a cozinha. E eu acho que é interessante, Felipe, você colocar a importância que tem o restaurante Arnaldo, restaurante, né, e escola, no nosso curso de gastronomia, né? A importância de ter esse restaurante e escola para o próprio curso. O que você pode dizer para a gente sobre a importância eu acho que assim, eu já trabalhei em outros restaurantes e escola, quando eu era aluno. Hoje a Uniarnaldo é a única instituição em Belo Horizonte que tem um restaurante escola em operação, né? Eu acho que muito mais em operação, com sucesso. Né? Eu acho que o que a gente vem construindo é uma coisa bem sólida, bem duradoura, né? Então, assim, se eu for pegar dados da Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, 80% dos bares e restaurantes fecham nos 2 primeiros anos. Eu não estou falando que tá tudo dando certo, lindas, que não tem problema. Que não tem problema, não é isso. Mas o cenário mostra para a gente que o futuro, que o presente, que o caminho que nós estamos construindo é bem sólido e duradouro. Né? E, João, você, né, como graduando do curso de gastronomia, você pode relatar para a gente um pouco qual que é a importância que hoje o restaurante escola tem na sua formação? Eu acho que o restaurante me deu uma base muito maior do que eu aprendi no curso em si, até porque o Vaguinho tem uma base muito grande de cozinha, né? O Wagner é o nosso chefe e ele me ensinou diversas coisas, desde entradas, pratos principais e sobremesa, tudo com muitas técnicas refinadas e jeitos diferentes de montagem de prato, tudo isso, tipo, aumentando muito mais o meu conhecimento e também como pessoa, né, de estar ali conseguindo gerir uma cozinha ali, tipo, controlando tudo e sabendo me falar e como agir em situações muito delicadas, sabe? E isso foi uma coisa muito boa que eu tive como evolução, né? De estar lá no restaurante Arnaldo. E acho que isso é uma base muito boa para se levar para a vida, tendo num restaurante escola, né? Ainda mais lá com a nossa equipe, que o Wagner sempre preza por uma cozinha assim, mais família mesmo, e não brigar, e sempre estar conversando, e tudo que tá tipo, de errado você pode falar, e a gente vai dar um jeito de arrumar, de acolher, de ser melhor no outro dia. Então isso é bem importante. Esse ponto que o João está colocando, né, sobre as relações, a forma como as relações são estabelecidas ali dentro do restaurante, eu acho que reflete um pouco a própria filosofia da nossa instituição, né? Sim. Porque a Arnaldo, ela tem, né, essa forma de educar mais próxima do aluno, mais humana, e eu acho que isso acaba passando para dentro do próprio restaurante escola, né? Para mim, né, Lucas? Quando eu entrei, quando a gente abriu o restaurante, né, eu falei assim, gente, aqui vai ser diferente.
né, dos restaurantes que eu passei, da gritaria, da brigaiada. Eu falei assim, aqui é um restaurante como qualquer outro, aberto ao público? Sim, mas as relações aqui, elas têm que ser construídas de outra forma, né? Então, é uma coisa que a gente preza muito dentro do restaurante. Então, assim, quase todos os dias, se você for lá depois do serviço, você vai ver que vão estar acontecendo reuniões de alinhamento, ou na abertura, ou ao término, né? Porque, assim, o mercado, ele é corrida, a gente sabe, né? Chega a ser clichê a gente falar que gastronomia, o chefe gritando, brigando, todo mundo assiste programa de televisão, sabe? Tem. Mas não precisa ser assim, né? Isso é um estereótipo que foi criado, né? Então, assim, lá dentro, principalmente a gente trabalhando com alunos, muitas vezes que não passaram por outras cozinhas, que estão tendo a primeira oportunidade, né? Assim como o curso de gastronomia, ou vários outros cursos, não adianta você ficar só na sala de aula. Você tem que preparar, você tem que ir para a cozinha, ou você tem que ir para um hospital, ou você tem que ir para uma enfermagem para você aprender. É onde você vai ver a prática. É aí né? que está a diferença. Eu acho que isso que a UniArnaldo preza, né? Então, assim, a gente tem um restaurante escola, tem um hospital veterinário para os alunos de veterinário, tem clínica de odontologia, de psicologia. Então, acho que esse é o grande diferencial da UniArnaldo. Proporcionar para os alunos um ambiente de prática, né? Então, assim, você não vai descobrir lá fora. E um ambiente de prática humanizado, né? Humanizado, né? Então, assim, não quer dizer que lá fora, em outro lugar, vai ser mais fácil ou mais difícil, tudo, mas pelo menos você tem uma base, né? O João hoje, eu não quero que ele saia jamais, mas supondo que ele saia, ele já vai sair com uma base, ele já tem uma construção, ele aprendeu conosco. Assim como a gente tem outros estagiários que estão fora do país, que já, se você já entrevistou, que está em restaurante Michelin. Sim, a gente já tem. Então, assim, a formação ali, a gente busca uma formação diferente, né? Mostrando para ele o seguinte, gente, não precisa ser igual nos outros restaurantes, não precisa ser chefe estrela, maltratar, não chamar pelo nome. Aqui, muito mais do que restaurante escola, que eu falo que é escola no sentido mais amplo. Então, assim, é escola para mim, porque é a minha primeira experiência como gerente, porque eu era chefe de cozinha ou trabalhava na área de marketing. Então, é uma escola que é constante para mim, para o João, para o Wagner, que é chefe de cozinha do mercado, mas que veio para uma operação de restaurante escola, para os garçons que eram de mercado, que veio para um restaurante escola. Então, muda tudo. Então, nessa mudança, nesse processo, é uma coisa que a gente tem construído, é a questão da relação, né? Assim, igual eu falo, gente, ninguém precisa ser o melhor amigo e sair todo dia junto aqui, não. Mas a gente tem que ter comunicação bacana, todo mundo tem que ter um coleguismo aqui, saber respeitar boa, né? Uma convivência boa para que o serviço flua para o cliente. Porque no fim das contas, é o cliente que merece. Então, assim, as diferenças isso têm passa, que ficar né? de lado. Isso eu acho que também passa no próprio ambiente. A gente que tá lá, eu sempre tô no restaurante, né? A gente costuma ver o pessoal que trabalha na televisão, eles falam que quando a coxia, né? Os bastidores, todo mundo tem uma boa relação, isso acaba passando, exato, né? Pra frente das câmeras. Eu acho que também passa, né? Quando você chega num restaurante onde existe toda essa relação muito mais humanizada, a gente percebe, né? É um ambiente agradável, é um ambiente que a gente gosta de estar, que gosta, e querendo ou não, a hora que a gente vai comer, né, tem que ser num local que seja agradável, exato, né, mesmo de fato. Então, talvez também isso seja um diferencial do restaurante, né, do restaurante. Assim, é muito legal o reconhecimento, assim, como é que os clientes conhecem a gente pelo nome, cadê, deixa eu dar um abraço na cozinha, deixa eu ir lá, posso ir lá agora, cadê o garçom fulano de tal? Então, assim, a gente desenvolve essa relação, então isso é muito legal, né? Então, assim, os desafios existem, constantes, a gente trabalha hoje com um público extremamente exigente, a gente não pode esquecer que a gente representa o curso de gastronomia da UniArnaldo, né? Então, eu falo isso muito com a cozinha, quando a gente vai mudar de cardápio, quando a gente vai apresentar uma sugestão, todo mundo prova, os garçons, as auxiliares, o pessoal da faxina, todo mundo prova aquele prato ali para falar assim, olha, é isso aqui que nós vamos vender. O que vocês acham? Qual que é a contribuição? Então, todo o processo criativo de um prato passa por todas as pessoas do restaurante. Para na hora que ele for vender, oferecer para o cliente, falar assim, olha, eu provei, eu gostei, é assim, é desse jeito. Conhece o produto. Conhece. Né? Aquela coisa pega de surpresa, o prato é esse. O que é isso? Não sei. Não, todas as vezes que a gente vai fazer um lançamento, a gente comunica para todo mundo da equipe, todo mundo prova, todo mundo almoça aquele prato ali, para se sentir confiante para oferecer a venda dele. Né? Então, eu acho que é isso. Né? Então, você falou, tem essa questão muito
escola, da palavra restaurante escola, né? Uhum. Então, assim, e tem o peso da Uniarnaldo, sabe, assim, da gente representar. Então, igual eu falo, gente, a gente tem que colocar técnicas diferentes nos pratos, saber trabalhar ingredientes baratos com técnicas diferentes para o cliente nosso falar assim, pô, então se eu estudar gastronomia, se eu fizer um curso, eu posso pegar uma coisa simples e transformar em algo refinado, algo requintado, algo muito mais gostoso que deveria ser. Eu acho que esse é o trabalho da gastronomia. Porque cozinhar com filé mignon, carne importada é muito fácil. Agora, transforma o básico numa coisa excepcional. Né? Isso, aí que está o desafio. Sim. Pegar um ingrediente barato e transformar num outro produto mais caro, com valor agregado, que agrada ao paladar do nosso cliente, é aí que está o objetivo final. Né? Sim. Agora vamos falar um pouquinho sobre planos. Né? Com relação ao restaurante Arnaldo, quais são os planos? Há alguns planos de crescimento, de expansão? O que você pode trazer para a gente? Nesses últimos 3 anos, a gente já fez algumas alterações, já colocamos mais lugares, mais assentos, e está prevista em breve a abertura do 2º andar, né, que a gente já viu que é uma demanda. Então, agora que a gente está estabilizado, tudo certinho, a gente já viu que realmente ele veio para ficar. Uma ampliação, né? Os clientes falam assim, não, vocês acertaram em cheio na abertura desse restaurante, mas não sabe que por trás, o tanto que a gente planejou antes de chegar naquilo ali, né? Porque a gente encontrou um nicho na região ali, onde não tinha aquele tipo de serviço, aquele tipo de prato à la carte, um restaurante que atendia esse público executivo, é uma região extremamente nobre, bacana. Então, o nosso cliente é extremamente exigente. E ao mesmo tempo que isso é muito bom, isso também se torna muito desafiador, né? Porque a gente trabalha com a cozinha toda hoje, com exceção do chefe, com alunos ou ex-alunos. Então, igual o João falou, ele tem 2 anos de cozinha. Só que o cliente, ele tá ali, ele quer comer uma comida ótima, no valor que ele pagou, no tempo que ele precisa, né? Então, esse é o maior desafio hoje da nossa operação. Fazer com que os alunos compreendam a importância do trabalho deles e transmitam isso. Não é só resolver e levar um prato para o cliente. É fazer o gostoso, fazer o bem feito para o cliente retornar no outro dia. E eu acho que é aí que o João, nessa experiência dele agora, como tá ali na linha de frente, nessa parte de treinamento como chefe de cozinha, tá vendo? É a comunicação que nós dois temos hoje, né, João? Sim, totalmente. E é isso mesmo, né? Tipo, o cliente tá ali, ele não tá querendo saber se é alunos ou tá ali pra aprender, ele tá querendo... Ele quer ter a o boa prato refeição, dele, né? Na mesa dele. João, eu perguntei pro Felipe sobre os planos com relação ao restaurante, mas eu quero saber também com relação aos seus planos. Quais seriam os seus planos profissionais? Então, meus planos profissionais, por enquanto, tá aí, sim, só pelo restaurante Arnaldo mesmo, né? Eu tô me formando agora e eu não tenho muito em mente. Eu quero mais evoluir dentro do restaurante mesmo, porque eu vou ser contratado, né? Então, é verdade. E é isso, eu vou estar lá batalhando todo dia para estar entregando o melhor no restaurante. Mas hoje você se sente realizado dentro do restaurante, no que diz respeito à sua formação? Totalmente. Eu tenho uma liberdade muito grande dentro do restaurante, desde para opinar entre o cardápio e tudo, a cozinha mesmo, a gente passa por os testes, tudo lá dentro, até chegar nos testes para todo mundo. A cozinha inteira fica lá semanas, dias, testando tudo, para depois chegar no teste de todo mundo, igual o Felipe falou, né, que a equipe inteira experimenta os pratos, avalia e tudo. E isso é muito bom, sabe? Porque eu tenho a minha opinião validada também, né? Não é só o do chefe ou a do subchefe, que é a Carol, que tipo, tá lá exigindo as coisas. Eu posso também exigir algumas coisas dentro do prato, da minha opinião. O processo criativo passa por todos. Participa né? do Todo processo. Todo mundo participa, né? Participa do processo. E é isso. Bem, pessoal, a gente pode, obviamente, a gente poderia continuar, né, falando muito aqui sobre o restaurante. Com certeza a gente vai ter outros episódios, né, para a gente poder falar sobre novas conquistas do restaurante. Só que a gente precisa ir finalizando. E para que a gente possa finalizar, quem está acompanhando a gente, que quiser ir lá no restaurante, quiser, né, conhecê-los, mas também conhecer o nosso restaurante escola, passa para a gente aqui então, a mensagem. O Arnaldo Restaurante Escola, ele fica na Avenida Carandaí, 420, um quarteirão da Uniarnaldo ali do Funcionários. A gente funciona de segunda a sexta, de 11h30 às 14h30. E sexta-feira a gente abre também às 5 horas da tarde para um happy hour até às 8 horas. A sexta-feira. Todas as sextas. Toda sexta-feira.
João, falei com o Felipe, né, para ele deixar o recado aqui sobre o nosso restaurante. E você quer deixar algum recado para os seus colegas que estão acompanhando o nosso Conexão? Então, acho que procurar a prática, né, de fazer um estágio, e o restaurante está de portas abertas para qualquer aluno do curso de gastronomia ir lá aprender com a gente e evoluir como pessoa também, tudo na área. A prática é fundamental, né? A O prática é estágio, fundamental. fazer o estágio, né, ao Sim. longo da graduação Sim. é fundamental. Acho que é essa mensagem, né, que a gente Isso. pode muita deixar. paixão. Eu acho que é um curso que exige muita paixão. Aham. Né? Então, assim, o restaurante Arnaldo funciona de segunda a sexta, mas a gente sabe que os outros é de segunda a segunda. Né? Então, assim, pensar bem nessa escolha, porque a gente trabalha para oferecer o prazer para o outro, um momento de diversão, um momento ali, um pedido de casamento, né? Então, a gastronomia é isso, é um setor muito diferente de outras áreas profissionais. Sim. Pessoal, novamente, eu agradeço. Muito obrigado pela presença aqui no nosso Conexão Obrigado. Carreira. E continue acompanhando o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais da UniArnaldo, porque outros episódios tão bons quanto este ainda está por vir. Muito obrigado e até a próxima.